Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Você não nos acompanha ainda? Clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos, o assunto que nos traz aqui hoje é ao mesmo tempo uma reflexão bíblica e também a resposta a uma colocação de alguém que assistiu o nosso vídeo e fez uma colocação que eu achei interessantíssima para nos ajudar a entender, com base num vídeo que eu gravei, onde nós falamos sobre o compatibilismo, que é incompatível com as escrituras, e você pode acompanhar esse vídeo clicando aqui em cima na tagzinha, amém? E ele fez essa colocação, eu achei muito interessante, nos ajuda, portanto, a entender melhor a questão do compatibilismo. Para não ficar conceito de lá, conceito de cá, nós vamos entrar por um outro caminho que nós entendemos aí explicar as nuances, né, as tensões que existem aí entre o fato da soberania de Deus e do livre-arbítrio, por exemplo. Coisas que são explicadas quando nós nos aprofundamos no conceito de presciência de Deus. A presciência explica tudo, meus irmãos. Amém? Esse é o objetivo desse vídeo, portanto. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a presciência, aprofundar um pouquinho no conceito que nós já temos sobre esse atributo comunicável de Deus. Amém? E nesse vídeo você vai ver que a soberania de Deus nunca foi, nunca apareceu uma tirania. E a presciência até nega isso. E sobre tudo isso, a presciência bíblica ainda vai nos ensinar que Deus, mesmo permitindo certas coisas, conhecendo, constatando e não determinando, Ele ainda é soberano e Ele ainda é poderoso, Ele ainda controla todas as coisas. Porque soberania não necessariamente tem que implicar tirania. Amém, meus irmãos? Antes de nós chamarmos a nossa vinheta, eu quero compartilhar aqui o pensamento do nosso amigo que deixou o seu comentário e ele escreve em linhas gerais assim: mas não seria justamente esse o aspecto do compatibilismo? Ele pergunta, né? O compatibilismo não seria esse? O aspecto dele não seria esse? O quê? Um alinhamento do livre-arbítrio com determinações, né? Ele faz essa pergunta. Não seria isso? Um livre-arbítrio com determinação divina? Né? E olha bem aí, a construção da pergunta reflete exatamente o conceito de determinismo e o conceito de compatibilismo, que são pouca diferença entre um e o outro, ok? Difere só na recepção do livre-arbítrio ou não, uma escola e outra, tá? Geralmente são linhas de viés reformado ou calvinista, amém? E ele coloca então aqui que existem passagens bíblicas que negam essa ideia do livre-arbítrio, como por exemplo a passagem de Davi, onde depois de ter pecado contra a mulher de Urias, ele então sofre uma sanção divina, uma determinação divina, que a espada não sairia da sua casa, o seu filho deitaria com as suas mulheres, aquele negócio todo. Amém? E nós vamos então projetar a questão aí da presciência de Deus dentro ou entre, né, o determinismo e o livre-arbítrio. Vamos ver o que é possível, o que não é possível, se explica ou não explica, né? E nós vamos tentar então entender essa pergunta do nosso amigo, onde ela se encaixa nisso, se ela é uma determinação, se ela não é uma determinação, né? E qual a causa raiz disso e aonde isso nos levará. Para que você entenda tudo isso, é necessário que você permaneça conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para nos ajudar. Amém? Nós vamos para a vinheta, são 10 segundinhos, dá para você se inscrever, dá para você deixar o seu like. E nós voltamos já já com o nosso quadro esquemático, onde nós entenderemos melhor essa questão da presciência. Voltamos já. Bom, meus irmãos, para nós compreendermos a relação que foi feita nessa questão que a gente acabou de introduzir, que vocês acompanharam aí, inclusive com a citação bíblica da história de Davi, né, uma tentativa aí de avalizar o compatibilismo ou a predestinação, que são aí teologias oriundas, né, são variações aí do calvinismo, tá? A gente tem que, infelizmente não dá para explicar isso via vídeo sem um gráfico, sem uma ilustração que vocês possam acompanhar o meu raciocínio, tá?
Até para mim mesmo fica muito difícil entrar por esses meandros, porque a gente reconhece que não conhece tudo, ok? Mas ao mesmo tempo a gente louva a Deus pela vida de outros irmãos que têm pensamento diferente, que colocam esses pensamentos para a gente poder estudar e conhecer um pouquinho mais, tá? Então eu tomo isso como um desafio. Mas eu entendo que a pergunta que foi formulada, a questão que foi formulada para o nosso irmão aí, que eu não sei o nome, não conheço, mas ele identifica muito bem aí o seu ponto de crença e o ponto de aparente tensão que existe, né, entre a ideia aí do livre-arbítrio, o bem e o mal, Deus, predestinação, esse negócio todo. E eu friso sempre, é necessário a gente conhecer também de presciência, tá? Porque ao contrário do que se diz aí mitologicamente, que Deus só conhece aquilo que determina, ao contrário disso, né, a presciência ela nos mostra algo muito além daquilo que a gente tem, que eu vou dizer até um conhecimento superficial. Muitos têm um conhecimento superficial acerca disso, tá? Portanto, o vídeo que nós vamos tratar hoje, ele vai nessa linha. Vamos contrastar predestinação, né, que não chama lá de fatalista, né, que vai advogar que tanto o bem quanto o mal foram ordenados ou pré-ordenados por Deus. Aqueles que são maus porque Deus predeterminou. O próprio pecado foi Deus que predeterminou, ok? Isso nós já temos vídeos falando sobre isso, com citações de fontes, não precisa gastar muito latim com isso aqui. O compatibilismo, que foi também já falado no vídeo, né? Aqui onde eu trato da incompatibilidade do compatibilismo, segundo a Bíblia, ok? E vamos nessa linha falar da relação da predestinação com o livre-arbítrio, ok? Um contrastando com o outro, e a maioria dos compatibilistas vão dizer que trata-se aí de uma harmonização, de uma equalização. Deus agindo através do livre-arbítrio para fazer aquilo que ele predeterminou, ok? E vamos falar também da presciência, que basicamente esse vídeo vai ser trazer um overview, trazer para vocês uma noção básica do conceito bíblico de presciência, que ao contrário de ser predestinação versus livre-arbítrio, ele vai tratar da permissão em vez da predestinação, e não vai ser versus, vai ser mais o livre-arbítrio. A permissão agindo com o livre-arbítrio. Isso não vai trazer uma equalização, ok? Não vai trazer uma harmonização, vai trazer uma convivência, vai trazer uma relação, ok? Que é muito diferente. Às vezes a gente tem que se relacionar com quem a gente não gosta, por exemplo. Né? Com essa ideia de relação, né? Deus não deixa de ser Deus, tá? E o homem, ele pode, né? Nós vamos ver isso, conviver, né? De uma maneira que ele tenha o seu livre-arbítrio livre, né? Necessariamente livre, tá? E nós vamos ver em que aspecto essa liberdade. Bom, tudo isso se relata, né? A predestinação, compatibilismo e presciência se relata a figura de Deus. Tá? Eu não vou aqui fazer um tratado teontológico com vocês, isso é matéria básica de teologia, os irmãos têm que pesquisar isso aí. Vamos ver lá na teologia, na teontologia, né? Uma das disciplinas sistemáticas, que Deus ele tem atributos. Tá? Esses atributos de Deus eles se dividem, aí um Berkhoff da vida, a teologia sistemática de Berkhoff, né? Eu estou citando aqui, né, uma teologia sistemática calvinista que é jamais para a gente tratar nesse meandro mesmo. Berkhoff vai falar muito bem sobre os atributos, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco diretamente da fonte, diretamente dele, ok? E os irmãos podem aí ver diversos atributos. Não vamos entrar aqui no mérito. E tem os atributos incomunicáveis de Deus, que esses atributos fazem parte da essência de Deus e que eles não são comunicados diretamente ao homem. Okay? Dentre vários atributos que tem, os atributos omni, né? São os atributos aí que Deus não compartilha com o ser humano. Por exemplo, nenhum homem é onisciente, né? Não tem todo o poder da ciência. Nem todo homem tem, né? Nenhum homem tem o poder da potência, né? Ou toda a potência, né? E nenhum homem tem o poder omni aí da presença, não está em todos os lugares, né? Nós não somos nem onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Por mais conhecimento que nós temos,
por mais força que nós possamos ter, com ou sem a ajuda da tecnologia, do dinheiro, né? E por mais presença que a gente possa ter, a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é atributo homini de Deus, ok? Isso cobre, né, também todos os aspectos da história, presente, passado, futuro e tudo o que envolve criação, ou subcriação, ou pós-criação, né, ou multiplicação aí através, né, do próprio homem. Deus conhece todas as coisas. Através desses atributos homini, a gente pode até dizer que Deus ele pode todas essas coisas aqui por pelo menos 3 vieses, né? Através dele próprio, através de mim ou de você, ou através daquele que está interagindo com você. Deus sabe de todas as coisas. Assim, quando alguém sabe alguma coisa a respeito de você, Deus sabe através dele, através de você, da sua consciência, através de outra pessoa que te vê. E assim a potência, assim a presença da mesma forma. Tá? Não temos como escapar, né, dos olhos de Deus. Deus é poderoso, né, e sabe todas as coisas ao mesmo tempo de tudo o que foi criado. Ok? Esses atributos, né, eles são, eu vou dizer aqui uma frase, né, eu tenho trabalhado muito essa frase aqui, é que o ser humano, né, não poderia ter, por esses atributos homini, a revelação de Deus. Por quê? Porque embora Deus seja tudo isso e possa fazer o que Ele quiser, na verdade, Ele não faz tudo o que Ele quer da maneira como nós pensamos que Ele pode querer. Porque Deus não quer como nós queremos. Nós somos impregnados com uma natureza pecaminosa. E Deus uma natureza santa. Deus faz tudo o que lhe apraz, tudo o que quer, mas não faz tudo o que vai contra a sua natureza, contra os seus atributos, okay? A sua essência. Amém? Bom, sem resvalar muito na questão dos atributos, na questão teontológica, nós temos um problema, porque os atributos homini de Deus não pode ser comunicado ao homem, ok? Que vem a Cristo por meio do Evangelho, né? De uma maneira como é feita hoje. Por quê? O homem não suporta os atributos homini de Deus. Amém? O homem não suporta isso. A maneira como e a forma como Deus preparou para que o homem conhecesse o Evangelho através de Cristo foi exatamente a presciência. A presciência, ela engloba todos os atributos homini de Deus de uma forma que a nossa curta, a nossa rasa, a nossa falha e limitada compreensão acerca de Deus seja preenchida pela revelação da vontade de Deus através da presciência, que nada mais é do que o conhecimento prévio de Deus de todas as coisas, ok? Isso vai ficar muito evidente através do próprio Evangelho, porque se os atributos homini de Deus fossem compartilhados diretamente com o homem, isso seria predestinação de uma maneira reta, e para isso não precisaria Evangelho, não precisaria Cristo. Cristo não precisava morrer por quem não... de fato não teria como escolher, porque já foi escolhido, ok? E de certa forma os perdidos também não teriam como vir, ok? Mas a presciência, ela faz com que o Evangelho venha, ok? E venha a todos, tá? Nós vamos chegar no conceito mais profundo de presciência, ok? O Evangelho de Cristo revela graça, tá? Nós vamos entender por isso, né? Pelo menos 4 grandes blocos de episódios que refletem a graça de Deus através do Evangelho. No Éden, o Evangelho estava no Éden? Sim, Gênesis 3:15. Da semente da mulher, né, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho, aliás, né, na teologia. Ok? E isso acontece diante da queda que foi proporcionada por uma ordem, por uma escolha. Ok? A graça também esteve presente na história de Israel, né? Sempre propondo caminho de bênção, caminho de maldição. Veja bem, não tem uma predestinação, né? Nós temos uma presciência, que é uma permissão, né, com relação aí a uma escolha, tá? Pastor, mas não tem livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Como não existe, irmão? Se tem um fruto do Espírito, especialmente para cuidar do livre-arbítrio do homem crente, salvo em Jesus Cristo, que é o domínio próprio, né? E é o controle próprio, né? Para não andar desordenadamente. Não existe sim, tá? Isso é um mito que não existe livre-arbítrio. Vamos falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo, se Deus quiser. Cristo, quando veio ao mundo, também pregou, né? Também viveu como homem, viveu entre os homens. A sua mensagem foi aceita por uns,
né, e rejeitada por outros. Por isso, João 3,16 é bem categórico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em contrapartida daqueles que são condenados porque rejeitaram o Filho de Deus. Jesus é bem categórico com relação a isso. E na época da igreja, hoje, né, nós temos também, vivemos sob a pregação do Evangelho, sob a realidade da apostasia, e nós estamos esperando ir morar no céu, com a realidade triste daqueles que não têm a Cristo, né, que estão caminhando para a perdição. Portanto, irmãos, a graça, ela habilita, né, a necessidade, a responsabilidade, né, e a possibilidade de uma escolha em resposta a esse convite da graça, que pode ser sim e pode ser não. Hebreus capítulo 3, por diversas vezes, Hebreus capítulo 4, né, sempre nos recomenda: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Hebreus capítulo 4, especialmente, fala que o povo de Israel ficou de fora do lugar de repouso, né, por causa da sua resposta negativa, por questão da incredulidade. Amém? E o escritor nos recomenda que nós não andemos pelo mesmo caminho da desobediência, para que nós não tenhamos o mesmo fim. Ou seja, consequência. A presciência, ela alude à permissão e também a uma resposta, a um livre-arbítrio. Tá? Essa resposta, diante da permissão, ela traz consigo consequência. Permissão não quer dizer que as coisas vão andar soltas, as coisas vão andar aí debalde. Tá? Não quer dizer também que não tenha seriedade, não tenha compromisso ou não exija compromisso. Okay? Tudo tem consequência. Cada resposta tem uma consequência. Se a resposta for sim, a consequência é salvação, segundo o Evangelho. Se a resposta for não, a consequência é a condenação. Amém? Diante disso, vamos pular para o outro lado do nosso esquema aqui, para nós tentarmos traçar aqui uma confrontação saudável aqui entre esses três aspectos, tá ok? Nós temos então aqui, dividido em partes iguais, né? Essa ideia de contraste, onde nós temos no primeiro quadrante, no primeiro terço aqui, Deus e o que ele representa para, né, os pontos de vista acima. Deus é soberano na predestinação, Deus é soberano no compatibilismo e Deus é soberano na presciência também, ok? Então é um mito falar que o arminianismo não considera Deus como soberano. Afinal de contas, o homem tem livre-arbítrio. Se o homem tem livre-arbítrio, por que Deus seria soberano? Nós vamos tentar entender isso, ok? A permissividade não quer dizer falta de soberania, ok? Isso que nós precisamos ter em mente. Tá? Então, quando nós falamos de Deus e soberania, nós estamos falando de predestinação, né, contrastando com permissão. Já que a linha calvinista entende que Deus só conhece aquilo que determina ou que predetermina, logicamente, predestinação, entendemos, está na contramão da presciência, pelo menos no ponto de vista calvinista. Okay? Então, nós temos Deus, predestinação versus permissão. Okay? Deus predestina ou Deus permite? Se Deus permitir, ele deixa de ser soberano ou não? Ou a permissão de Deus quer dizer também um ato de soberania divina? Isso nós vamos tentar entender, ok? Nós temos no outro quadrante o homem, meio que no meio entre Deus e o pecado temos o homem. E a grande discussão do homem é se ele tem de fato livre-arbítrio ou não. Né? Os que são da doutrina da predestinação acham que o homem não tem livre-arbítrio. Outros que defendem o compatibilismo, eles acham que a predestinação ela se harmoniza, ou o livre-arbítrio se harmoniza diante da predestinação de Deus, ou seja, podem aí os dois se combinarem, ok? E o arminianismo, representando aqui a presciência de Deus, né? A previsão da fé, eles entendem que o livre-arbítrio existe, né? E ele é real, ele é habilitado pela graça, ele pode sim definir o futuro do homem. E a apostasia está aí para dizer isso. A apostasia não acontece com incrédulos, acontece com crentes. Amém? Em terceiro lugar, nós temos a questão do pecado. Então veja, para nós confrontarmos predestinação, compatibilismo e presciência, para ver mais ou menos o que é biblicamente, né, mais saudável de se crer, mais concreto para nós crermos, né, nós temos que confrontar Deus, homem e pecado. O pecado, nesse caso, ele vai entrar como causa ou efeito. Se o homem tem livre-arbítrio, o pecado é causa ou efeito. Se Deus é soberano, o pecado é causa ou efeito. Ok? Agora veja,
que a tomar pela ideia da predestinação e do compatibilismo, nós entenderemos que Deus soberano, né, Deus que predestina, ele predestina o homem, que não importa se ele tem livre-arbítrio ou não tem nesta visão, né, e que vai pecar, inevitavelmente, porque é uma predestinação, ok? Tendo ele livre-arbítrio ou não, e esse pecado vai voltar para Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte. Então, nesse caso, o pecado é a causa, não o efeito. Né? Isso nós vamos ver bem claramente a partir desta tabela, onde eu contrasto predestinação, compatibilismo e presciência, ok? Contrastando exatamente nesses três aspectos com o que nós acabamos de ver isso. Deus, homem e pecado. Tá? E nós vamos fazer uma correlação do seguinte. Com relação à predestinação, Deus é soberano? Sim, Deus é soberano. Tá? Nós já falamos isso aqui, não há dúvidas. Tá? Isso não precisa ser calvinista para crer nisso. Ok? Deus é soberano. Com relação à predestinação, o homem, ele tem livre-arbítrio? Não. Com relação à predestinação, não pode ter. Ok? E com relação ao pecado, a relação dele é de causa ou de efeito? Logicamente é de causa, tá? E não faltam argumentações de calvinista dizendo que Deus não somente previu que o homem pecaria, mas ele ordenou que o homem comesse do fruto, tá? Mas, por mais absurdo que isso possa parecer, a minha lente, por exemplo, que sou arminiano, graças a Deus, né? Isso é uma realidade, tá? Tem escrito, tá? Tem fontes sobre isso, tá bom? Certas coisas dá para entender, certas coisas não dão para entender. Tá? Por isso essa teologia é confusa e eu não recomendo, tá bom? Mas estamos aqui analisando, né, a pergunta de um irmão que assistiu o nosso vídeo e tem talvez ele tenha essa dúvida, né? Eu quero entender que seja uma dúvida e pelo que ele escreveu, com certeza contribuiu para o vídeo que nós já mencionamos aqui, tá bom? A questão do compatibilismo com relação a Deus. Deus é soberano? Sim, Deus é soberano no compatibilismo. Tá? Tanto que existe a predestinação também. Okay? O homem, ele tem livre-arbítrio no compatibilismo? Tem. Olha que interessante. Né? São chamados calvinistas moderados e eles creem que o homem tem livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio ele responde à predestinação divina. Ou seja, é como se criasse um peixe livre dentro de um balde. O peixe é livre para nadar para onde ele quiser, mas dentro do balde. Tá? Então é um pouco estranho, né? E conceber que tipo de liberdade é essa e ela cai com relação ao pecado. Por quê? Porque o homem pode ter livre-arbítrio, mas se há predestinação também, o pecado, a relação de causa e efeito do pecado aqui é de causa e não de efeito. O homem não peca, né, porque ele quer. O homem peca, na verdade, porque Deus o predeterminou. Ok? Então, até mesmo o compatibilismo, a única diferença que ele tem em relação à predestinação mais crua, mais bruta, né, é aceitar, de certa forma, o livre-arbítrio, que na verdade é fictício. Tá? Sabe, é fantoche. Não tem, chega a ser quase que pior, né, do que aceitar que o bem e o mal foram criados por Deus e o homem não tem participação nenhuma disso, é tudo Deus e pronto, acabou. Tá bom? Então, o compatibilismo, nesse caso, ele está fazendo um meio de campo aí, tentando ser uma política onde, né, na verdade, não bate, a conta não bate. Tá? Se nós formos olhar pela presciência, eu entendo que a presciência é a única forma de fazer essa conta bater. Ah, pastor, mas isso é porque o fundamentalismo do arminianismo quer que seja assim. Não, não é que quer que seja assim. A Bíblia é harmônica. Nós temos que concordar nisso. Okay? A aparente tensão que nós temos nas escrituras, ela é proveniente, muitas vezes, de coisa que nós não entendemos, porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia, ela se explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Okay? Isso é a regra fundamental da hermenêutica. Tá bom? Então, até deixemos de lado bandeiras teológicas e vamos ver, com base nas escrituras, o que nós temos, tá? Em relação ao que o nosso irmão propôs aí no seu questionamento ou no seu ponto de vista. Então, com relação à presciência, Deus é soberano? Logicamente, Deus é soberano. Tá? Deus não deixa de ser soberano porque ele permite certas coisas. E até porque se ele permite certas coisas, é porque ele não desintegrou o ser humano mesmo depois da queda. O ser humano não está faltando parte. Adão não é diferente de nós porque um dia ele teve livre-arbítrio e deixou de ter. Tá? E se Adão deixou de ter livre-arbítrio em algum momento, onde foi que Deus ordenou isso? Né? Precisa provar nas escrituras.
Tá? Então o homem ele tem uma composição desde o início, e essa composição ela permanece, está manchada, maculada pelo pecado, mas ela permanece. A graça é quem habilita, ok? Essa questão da resposta sim ou não ao evangelho. Mas Deus, por permitir isso, continua sendo soberano, ok? Deus é soberano também na questão aí da presciência. O homem tem livre-arbítrio na presciência? Sim, nós vimos já isso, ok? A questão está aqui. O pecado, com o homem tendo livre-arbítrio e Deus sendo permissivo, o pecado é causa ou é efeito? Aí a coisa muda, porque o pecado vira efeito e não causa. Deus não manda ninguém pecar. Amém, irmãos? Deus não manda ninguém pecar. O irmão colocou ali na sua questão, a questão de Davi, que Deus determinou que um dos seus filhos, né, tomaria o seu trono, deitaria com sua mulher, né, a espada não sairia da casa dele, e com razão. Mas isso foi causa ou efeito? Nós temos que ver, não o que Deus determinou a partir de um efeito, mas temos que ver a questão da causa. Deus mandou Davi ficar em casa. Deus falou para Davi, Davi não vai guerrear. Davi, saia no terraço e vai olhar Batseba tomar banho. Deus mandou isso? Essa é a questão, meus irmãos. Amém? O pecado, quando nós olhamos pela presciência, o pecado não é uma causa, como advoga o compatibilismo e como advoga a predestinação mais raiz, tá? Que é a predestinação de Calvino, de Agostinho, por exemplo, ok? Rothschild e muitos outros, tá bom? Então, a grande questão está aqui. A presciência, portanto, ela resolve toda essa questão conflitante, né, entre Deus, seus atributos, ok? Entre essa barreira que tinha entre Deus e o homem, para que o homem recebesse o evangelho por meio de Cristo, ok? A presciência é quem faz essa ponte entre os atributos homem de Deus e a nossa salvação pelo conhecimento do evangelho. Porque o evangelho só vem pelo conhecimento, amém? Não há arrependimento, não há fé, se não for pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, ok? A fé gera conhecimento, a resposta é baseada naquilo que conhecemos, né? Naquilo que decidimos, amém? Envolve intelecto, amém, irmãos? Por isso existe livre-arbítrio, ok? Portanto, a presciência, aí os irmãos sabem que vem do grego prognosco, significa conhecimento prévio. Esse é o conhecimento básico que nós temos. Mas de tudo isso que eu disse para os irmãos aqui, a grande questão, a grande graça, a grande maravilha disso tudo é que poucos notam que a presciência de Deus também significa um conhecimento que Deus tem de tudo, mas um conhecimento que ele compartilha. Olha que interessante. Deus nunca compartilhou a onisciência, a omnipresença dele com ninguém. Mas através da presciência, ele compartilha isso conosco. Como? Através do evangelho, irmãos. Isso nos é dado através da revelação. Por isso que eu digo, sempre, nada define Deus. Amém? A natureza não define Deus, a teologia não define Deus, nem a Bíblia define Deus. Tá? O que nós temos na Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. E isso quem deu foi presciência. Como, pastor? Como que a presciência pode trazer uma revelação? Ora, irmãos, através da profecia. Deus conhece lá na frente. Você tem uma ideia de onisciência, onipresença, por causa da onipotência de Deus? Sabe o que significa isso? Que Deus, ele é antes de todas as coisas, ele é Pai da eternidade, não é? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, amém? Isso antes de haver criação de céus e terra, antes de tudo. Antes não havia nada, né? E Deus já era. Ele já tinha ciência, já tinha presença, ou seja, ele já conhecia eu e você e ele já estava aqui hoje, com você, né? E comigo aqui desse lado, explicando para você essa matéria. Antes da fundação do mundo, ele já estava aqui conosco e ele já sabia do que seria falado. É coisa maravilhosa demais. Isso, irmãos, gera profecia. Profecia através de recomendação, de exortação, através de mandamento, né? Através de conselhos, ok? Isso está cheio na Bíblia de referências. Eu deixei algumas aqui separado, né, para a gente poder analisar. Gênesis 2, 15 ao 17, fala muito bem sobre isso. Né? Deus deu uma recomendação ao homem, não coma. Deus sabia que o homem ia comer? Sabia, mas Deus revelou. Ele compartilhou, ok? Através da presciência, o atributo, né, de ciência, de presença, porque ele pode fazer isso,
Então ele compartilhou indiretamente o atributo homini, que é incompartilhável, mas a presciência, ela trouxe ao conhecimento humano, através da revelação, uma profecia. Não coma, porque senão você vai morrer. E isso aconteceu, irmãos. Por quê? Por causa de resposta. Amém? O homem respondeu. Se o homem tivesse respondido não, ele teria vivido, né? Como o homem respondeu sim, ele não viveu. Mais para frente, no capítulo 3, nós vemos Deus colocando um querubim, né, na entrada do jardim com espada flamejante, rodeando o jardim para que o homem não voltasse, não comesse da árvore da vida e não perpetuasse o seu pecado para nunca mais ter acesso ao evangelho, ser apóstata para sempre. Amém? Então, Deus sabia de novo, né? Revelou isso, né? Depois a Moisés, mas Deus sabia disso, né? Por isso preparou, tá? Para que o homem não voltasse. Ele sabia que o homem ia voltar. Isso já fugiu da alçada de resposta do homem, mas ele iria responder se não tivesse anjo lá. Então isso foi um caso de determinação, tá? Isso foi um caso literal de determinação, onde Deus falou, vai lá, porque senão vai, né, não vai prestar. Vai dar ruim, tá? Então, Gênesis 2:15 fala sobre isso. Romanos 8, 29 e 30 nos mostra, aí, né, texto muito usado por calvinistas, nos mostra coisas interessantes. Porquanto aos que de antemão conheceu, veja bem, conhecimento prévio, conhecimento de antemão, prognosco, no grego, tá? Que é conhecer antes, tá? Conhecer antecipadamente. Pró, né? De antes, gnosco, conhecimento, tá? Vamos lá. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Pastor, peraí, Deus só conhece aquilo que predetermina, aquilo que predestina. Predestinação é bíblico, está na Bíblia. Veja bem o tipo de predestinação. Aos que dantes conheceu, ou aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Há uma predeterminação no passado remoto? Que todos aqueles que creem em Cristo por meio do Evangelho sejam predestinados conforme a imagem de Cristo. Amém? Essa é a única predestinação. A predestinação calvinista, ela fala que tem a predestinação para atos bons, para atos maus, para a salvação, para a perdição. A Bíblia nunca menciona alguma predestinação em termos salvíficos direto, ok? Para pessoas, né? E muito menos condenação, tá? Muito menos, como diz Calvino, a danação eterna, ok? Então, a predestinação aqui é para ser conforme a imagem de Cristo. Cristo é filho de Deus, nós somos também predestinados a filho de Deus. Cristo foi para o céu, levou o corpo, ele também vem nos buscar para levar, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, 20, nosso corpo cansado para ser conforme o seu corpo glorioso. Amém? Somos predestinados em Cristo. Quem está em Cristo vai para o céu. Esta é a ordem da predestinação de Deus desde a eternidade, que todos quanto tenham o Filho têm a vida eterna. Amém? Por consequência, quem não tem o Filho não tem a vida. A ira de Deus sobre ele permanece. Mas não há uma predestinação, ok? Há uma permissão, porque todos são chamados ao Evangelho. E a pergunta que sempre fazem, por que todos não são salvos? Romanos capítulo 10 vai explicar. Porque nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Amém, irmãos? Portanto, Romanos 8, 29 e 30, ele vai por este caminho, tá? E não necessariamente por um caminho de predestinação, tá? Mas deixa eu completar aqui só para dizer para os irmãos o que eu gostaria. Predestinou para ser conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, a predestinação aqui é para ser família de Deus. Jesus é o irmão mais velho, amém? Nós somos da família de Deus, como diz Paulo em Efésios, ok? Capítulo 2, amém? E somos predestinados a isso, tá? Veja, a predestinação aí não é uma predestinação total e final. Ela é uma predestinação para quem está no corpo de Cristo, amém? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Sintetizando o pensamento predestinacionista e compatibilista acerca disso, eles querem dizer que a salvação é um ciclo já determinado, e de fato é, onde o homem entra, né, só o predestinado vai entrar ali. E não é isso que Paulo está dizendo. Isso é confrontado, por exemplo, tá? E eu vou voltar aqui a Romanos 8, quando nós lemos 1 Pedro capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte. Olha que lindo isso, irmãos.
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o que Pedro está falando aqui. Que não é somente um conhecimento prévio de quem chegaria à fé, mas foi um conhecimento compartilhado através do Evangelho com pessoas que responderam positivamente. A essas pessoas, diz Pedro, graça e paz vos sejam multiplicados, porque vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus. Que presciência é essa? Evangelho, Cristo. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Evangelho que exige uma resposta, como em toda fase da história humana até então. Portanto, é lindo de nós vermos isso, irmãos, que o conhecimento de Deus, ou que ele tem através dos atributos dos homens, foi compartilhado conosco através da presciência, gerando eleição. Né? E nós voltamos agora a Paulo para entender que aqueles que conheceu, né, foram predestinados. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo grupo que 1 Pedro capítulo 1, verso 2, irmão. Daqueles que ouviram o Evangelho, responderam positivamente, né, estão caminhando na salvação. E esses têm direito, eles são justificados. Paulo fala em 2 Coríntios, né? Haveis sido lavados, haveis sido justificados, né? Isso é maravilhoso de nós vermos. Amém, irmãos? Deus previu isso. Amém? O conselho de Deus previu isso, que aqueles que têm, né, o Evangelho de Jesus, aqueles que seguem, obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho produz nele a fé e também o arrependimento ou a fé, né, eles estão no corpo de Cristo e vão morar no céu. Amém? 1 Pedro nos diz exatamente disso, que não é só um conhecimento de Deus que está para ele, que Calvino vai chamar de conhecimento oculto, conhecimento secreto. Tudo o que pertine à nossa salvação foi revelado por Deus na profecia maior que se chama Escrituras. A única coisa com relação à salvação que não está explicado nas Escrituras e que para nós é um mistério, é aquele negócio do tal maneira de João capítulo 3, verso 16, irmão. Aquilo ninguém nunca vai explicar. No resto, tudo o que nós precisamos para ser salvo está contido nas Escrituras por causa da presciência de Deus. Amém? Portanto, a presciência de Deus é uma constatação, é um conhecimento. Amém? Uma constatação e não uma determinação. Logo, a ideia de que Deus só conhece aquilo que predetermina é um mito, tá? Mas eu não vou falar de mito hoje, né? Depois a gente grava um mito só sobre isso, ok? O exemplo, talvez, mais sublime para nós entendermos isso, Romanos capítulo 1, verso 20, nós encontramos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, olha que interessante, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, olha a presciência, fazendo reconhecer, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus fala de diversas maneiras, revelação, amém? Tais homens, ou seja, os pecadores, e Paulo dedica o primeiro capítulo de Romanos a falar dos gentios, né? Que os homens pecaram, todos pecaram, né? E tais homens, por causa disso, são indesculpáveis. A gente poderia até alegar, né, se um caso de predestinação, por exemplo, que, Deus, eu fiquei fora, mas porque o Senhor não me escolheu, né? Na verdade, a presciência nos mostra que os homens são indesculpáveis. Amém, irmãos? Até para derrubar o conceito errôneo que se tem de 8, 29 e 30 de Romanos. Amém? A presciência revela o homem intuitivamente, através da natureza, através da Bíblia, através da igreja hoje em dia. Amém? Através do próprio Deus. Traz ao conhecimento humano. Ela, de certa forma, ela compacta, né, esses atributos homens através da presciência para revelar aquilo que é necessário para a salvação do homem. Por isso que nada define Deus, porque certos atributos não são compartilháveis. Amém? Mas a graça de Deus, através da presciência, ela nos revelou aquilo que precisamos. E é muito simples, né? É dar ouvido ao Evangelho, arrepender dos pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e nós seremos salvos. Amém, irmãos? Logicamente que essa ideia de simplicidade, ela é teórica. Na prática é um pouco mais difícil, né? Porque pecar parece ser bom demais. Não é verdade, meus irmãos? Gera conforto, né? A natureza quer isso. Amém? Mas aqueles que renegaram as concupiscências,
né, para viver sóbria, pia e justamente, como diz Paulo escrevendo a Tito, né, esses participam da graça de Deus que se revelou trazendo salvação a todos os homens. Por fim, Ezequiel capítulo 33, 14, deixa bem claro toda essa ideia que nós temos com relação à presciência, confrontando com compatibilismo também com predestinação. Nós entendemos então o que o irmão aqui quis dizer e também o meu ponto de vista na contrapartida desse próprio pensamento. Ok? Ezequiel capítulo 33, verso 14. Diz assim, sobre o dever, né? Está falando o ofício do verdadeiro atalaia, né? Essas coisas. Verso 14 diz assim, quando eu também disser ao perverso, ó, Deus dizendo ao homem que está imbuído no pecado, ok? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, verso 15, e restituir ao perverso o penhor e pagar furtado e andar nos estatutos da vida, isso no caso aqui, essa vida que é no temor do Senhor, né? E não praticar iniquidade, certamente viverá. Olha que interessante. Deus está dizendo para o homem, você vai morrer. Se é um determinismo, o homem tem que morrer. Amém? Mas aí, se no compatibilismo, né, a vontade do homem está dobrada à vontade de Deus, isso é um malabarismo maior ainda, né? Porque o que vai dizer? O homem vai começar a praticar coisas boas, andar nos caminhos da vida, né, fazer o bem, restituir quem roubou, deixar a iniquidade, se arrependeu. Ele creu no que foi dito, na revelação, a profecia que foi emanada, né, ela tem que se cumprir de alguma forma ou de outra, dependendo da resposta do homem. Amém? Veja como o compatibilismo e a predestinação não se modelam a Ezequiel capítulo 33, versos 14 e 15, irmãos. Amém? A única coisa que se modela é a presciência, porque a presciência gera revelação, gera profecia, requer uma resposta e tem uma consequência justa em relação à resposta que tem. Isso preserva a possibilidade de o homem ser livre quanto à sua escolha, isso preserva, até por meio da permissão, a soberania de Deus. Amém? Deus não deixa de ser soberano por causa disso. E mais, Deus não tem culpa, Deus não é a fonte do pecado do homem. O pecado é um efeito que é causado pelo próprio homem, por seu livre-arbítrio e não por Deus. Porque Deus não manda ninguém pecar. Pelo contrário, nós vemos aqui que Deus manda o homem se arrepender. Em capítulo 17 de Atos, nós vemos a Paulo falando que antigamente Deus deixou homens viverem os seus próprios caminhos. No capítulo 17 ele fala agora, porém, ele conclama a todos os homens em todos os lugares que pequem. Não, Deus nunca mandou ninguém pecar. Deus manda que se arrependam. Portanto, quando o nosso irmão fala, né, acerca da determinação divina, uma predestinação, um compatibilismo, que tinha que acontecer, né, é porque Deus já viu tanto o pecado de Davi, Deus conheceu o pecado de Davi, Deus conheceu as consequências desse pecado, Deus conheceu os caminhos dos filhos de Davi, tá, e tudo que ia acontecer e compartilhou através da profecia do profeta Natan, tudo isso a Davi por meio de revelação. Não porque Deus causou isso, não foi Deus quem causou, né? Deus não causaria um mal desnecessário. Ah, pastor, mas porque Deus ordenou a guerra, as mortes, se Deus disse não matarás, Deus ordena isso como consequência do pecado e não como ato do pecado. Amém, irmãos? Portanto, nós temos que entender o que é presciência antes de nós tentarmos advogar compatibilismo e predestinação. E nós vamos entender muita coisa que a Bíblia aparenta dizer, mas na realidade não diz. Amém? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, para vocês que nos acompanharam até agora aqui nesse vídeo reflexão, nesse vídeo resposta, nessa aula esquemática sobre a presciência de Deus e o que a Bíblia nos mostra sobre ela, que pode responder a muitas e muitas perguntas. Nós nos apegamos em linhas gerais neste vídeo a pelo menos 3 lições muito importantes que nós temos que prestar atenção. Primeiro, não há confrontos na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a regra principal da hermenêutica.
Então, a aparente tensão que pode existir entre soberania divina e livre-arbítrio, ela deve ser dirimida com uma correta interpretação das escrituras, coisa que não existe no compatibilismo e também não existe na sua filosofia, no seu conceito, no calvinismo mais rígido, né? Porque o mesmo Deus que é soberano foi Deus que criou o livre-arbítrio, e não consta nas escrituras que o homem ele é aleijado, que o homem é falto, ou que o homem é de alguma forma deficiente com relação a isso. Para isso tem a graça preveniente. Amém? Portanto, a palavra de Deus é uma só. Qualquer confusão, qualquer tensão que existe é na nossa própria cabeça. Em segundo lugar, a partir desses estudos, nós temos que prestar atenção também que não podemos colocar a mesma predestinação divina que, entre aspas, é pregada em dois pacotes diferentes. Um pacote da escolha de Deus e um pacote da justiça de Deus. Ou, em linhas gerais, nos pacotes dos atos ou no pacote das consequências. Nós vemos que no caso do rei Davi, levantado pelo nosso amigo que objetivou este estudo, quando ele fala sobre aí o compatibilismo, a questão da determinação divina se dá em reação ao pecado que Davi cometeu. Pecado esse que foi sem o consentimento de Deus. Logo, eu não posso dizer que Deus determinou também que Davi pecasse. Isso é uma heresia, isso é uma falácia, isso é uma mentira, é uma calúnia contra a santidade de Deus. E se nós entendermos, né, que isso é falado de uma maneira convicta, parece-me até um pecado consentido. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Amém? Portanto, se há uma predestinação de atitudes, uma predestinação minuciosa, coisa que a Bíblia não fala, ela minimamente, do ponto de vista ético de Deus, de tudo que ele representa, de tudo que nós conhecemos a partir da sua revelação para nós, tem que estar tudo num pacote só e de uma forma harmônica para que nós possamos receber essa revelação de uma maneira que isso não cause confusão na nossa mente e nós consigamos assimilar de Deus a sua vontade para nós caminharmos. E para finalizarmos, então, este vídeo, em terceiro lugar, nos mostra que a predestinação ela é uma via de uma mão só. A predestinação na Bíblia, ela nos leva diretamente a beber água da santificação, porque somos predestinados, segundo a Bíblia, que fala 4 vezes sobre predestinação, se remete a Cristo, a parecer com Cristo, a ser conforme Cristo. Amém? O que só conseguiremos com santificação. Portanto, a predestinação, ou o predestinado, segundo Armínio corretamente nos diz, é Cristo. Né? Quem está em Cristo é predestinado. Predestinado a quê? A ser conforme a imagem de Cristo. Isso nos remete à santificação, que diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quem está em Cristo está predestinado. Quem não está em Cristo não está predestinado. Amém, meus irmãos? A predestinação bíblica é uma mão de uma via só. Não tem inferência. Não devemos falar o que a Bíblia não diz. Deus não predestinou ninguém ao inferno no início do mundo com base na sua escolha própria, e sim com base na rejeição a Cristo. Amém? João 16:8, que nós sempre citamos vez por outra em nossos vídeos, é bem claro quanto a isso. A condenação é por causa da rejeição a Cristo. Somente isso. Tudo com base na fé, tudo com base na presciência de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, qualquer forma de determinismo deve ser rechaçado veementemente com base na autoridade das Escrituras e tudo que é revelado para nós a partir delas. E o compatibilismo também, porque não revela nada de diferente do determinismo, haja vista que é um arbítrio livre, mascarado debaixo de um determinismo. Portanto, também não dá base para uma crença firme aonde há um relacionamento entre Deus e o homem baseado no amor, e esse amor é livre, esse amor liberta, e esse amor concede ao homem a oportunidade de interagir de forma livre com o seu Criador e nele ter o seu prazer. Não há prazer na prisão, não há prazer no controle, amém? Isso nos ensina esse vídeo. E a presciência é a liga, a presciência é a chave para entender tudo isso. Amém, meus irmãos?
Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que não tenha complicado muito com muitas voltas ou tentando, na minha ânsia de tentar aqui explicar minuciosamente para os irmãos, eu também não tenha me perdido, né, nas minhas explicações. E contamos com a graça de Deus para que você aplique isso à sua crença, à sua fé, à sua teologia, à sua vida espiritual. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Deixe o seu like aqui embaixo, deixe a sua inscrição para nos ajudar, amém? Se você quiser comentar neste vídeo ou no outro, fique à vontade, qualquer dos nossos vídeos estão abertos ao público para receber críticas, desde que construtivas, sugestões de vídeo, amém? Comentários, e que tudo sirva para a sua edificação e que você também possa contribuir para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual também. Amém? Se você quiser, compartilhe com outros amigos. E no mais, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!